Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de maio de 2025, quarta-feira. Eu acho que finalmente eu encontrei aqui uma boa metáfora, uma boa maneira de descrever o que a gente está fazendo aqui no Radinho, enquanto a obra aqui ao lado insiste em usar uma furadeira que está me lembrando do dentista que eu vou ter amanhã, mas ok, deixa eu tentar me concentrar de novo. O que a gente está fazendo aqui? Colocando minhocas na sua cabeça, e espero que isso fique claro, e que não só fique claro, se torne uma coisa positiva até o final desse episódio. Eu comecei o dia, infelizmente, com algumas notícias que me tiraram um pouco do eixo, tanto é que eu não consegui ler mais do que um parágrafo ou dois, porque era uma notícia sobre o avanço das igrejas evangélicas em comunidades indígenas brasileiras. Ok, liberdade religiosa, tudo bem, mas essa nova catequese, né, esse novo processo convenhamos que me deixou um pouco preocupado, justamente porque logo na manchete um dos envolvidos ali estava se orgulhando do fato que isso não abria espaço para a homossexualidade nas comunidades indígenas, e eu fiquei pensando comigo, por que essa fixação estranha com a homossexualidade? Eu não consigo entender. Alguém me aponta na Bíblia qual é o grande problema com isso, né? A Bíblia, se eu não me engano, é um livro bastante grosso. Quantas páginas são dedicadas a essa questão? Né? Isso me faz lembrar também, é até uma pequena coincidência, mas eu lembro que há alguns dias, essa fixação com sexualidade é muito bizarra, mas alguns dias atrás eu abro o Twitter e eu vejo o que logo de cara me assusta um pouco, porque essas plataformas costumam ser um pouco pudicas, né, quando a gente fala de anatomia humana, mas o que eu vi ali no Twitter eram várias imagens, várias ilustrações de uma vulva ou de uma vagina, o que me deixou um pouco desconcertado. Eu falei, o que é isso? Na verdade eu havia me enganado, eram ilustrações medievais das feridas que a lança do soldado romano teria provocado no flanco de Cristo, o que parece ser motivo de adoração. Eu não consigo entender por quê, mas desculpa, as ilustrações eram a coisa mais parecida com o órgão sexual feminino que alguém poderia desenhar, né? E por coincidência, agora de manhã, eu estava ouvindo o The Rest is History, eles têm ali, aliás, temos um 14º super raríssimo, fico super feliz, agradeço aqui ao Caian Luigi por ter se juntado a esse seletíssimo grupo de apoiadores do Radinho, mas quem apoia o The Rest is History, que hoje é meu podcast preferido de longe, né, tem direito a ouvir uns programas exclusivos que são lives, e algum leitor, algum ouvinte perguntou para eles quais foram as histórias mais bizarras que eles já compartilharam, e eles se lembraram de uma história que a gente comentou aqui no Radinho, uma história recheada de santidade, né, coberta de água benta, né, que é a história de Catarina de Siena. A Catarina de Siena era uma monja que começou a ter visões completamente esquisitas, né, envolvendo de novo a ferida lateral de Cristo, ela colocando o dedo e sorvendo, e seja lá o que for, fantasias eróticas estranhas, e que culminam com ela jurando de pé junto, e aí aparentemente, né, os religiosos nunca questionaram isso, que num certo momento Jesus aparece para ela oferecendo como anel de casamento, aliança de casamento, o próprio prepúcio, pasme, desculpe estar sendo tão explícito assim no episódio, eu devia ter avisado, não é? E aí ela se casa, ela coloca essa aliança um pouco não convencional, não é? E aí ela se casa com Jesus Cristo, e se eu não me engano, ali quem é o padrinho é o São Paulo, quem é o, sei lá, quem professa é o São João. É um casamento bastante cheio de celebridades, e veja, é uma pessoa perfeitamente consagrada, né, pela fé católica, e desculpa, isso para mim tudo foi um mix bastante intenso de lembranças e associações, e eu fiquei um pouco perdido. Falei, bom, deixa eu avançar um pouco mais nesse episódio aqui, mas aí o The Rest is History começou a falar sobre grandes derrotas do Império Britânico e grandes momentos históricos, e aí eles acabaram se lembrando, ou me lembrando inclusive, né, de algo que eu não conhecia muito bem, que são grandes deslocamentos de pessoas
né, que deram que acabaram acontecendo no século passado, no momento em que alguns impérios se esfarelam, se desintegram. Né, você tinha, por exemplo, o Império Otomano, que, né, acaba na Primeira Guerra, o Império já está indo para o espaço, não é? É o Império Otomano que cobria ali uma área simplesmente gigantesca. No final já estava meio fraquinho, né? Mas quando o Império Otomano começa a desmoronar, ele vira a moderna Turquia. A Turquia o que faz? Ela expulsa do seu território os gregos ortodoxos, mais ou menos 1 milhão de gregos ortodoxos são forçados a deixar o território da Turquia, né? E ao mesmo tempo o que viria a ser a Grécia acaba expulsando 500 mil muçulmanos. Ao mesmo tempo, o Império Otomano também acaba, né, nessa confusão toda, acabando com os armênios. Bom, é uma confusão louca. Tem outros episódios parecidos mais para frente, quando o Império Britânico ele começa a tirar o pé ali da Índia. A Índia era aquele império indiano, era super multicultural, né, sempre foi. Né, a hora que aqui você vai fazer uma Índia, você vai ter um Estado Nacional, você vai ter um pequeno problema que nem todo mundo é hindu, não é? Então aí surge essa ideia que até hoje tem reverberações, que é dividir entre Índia e Paquistão, muçulmano para um lado, indianos para o outro. Agora eu não me lembro os números são colossais, são milhões de pessoas indo de lá para cá, uma quantidade colossal de mortes também. Os muçulmanos vão para o Paquistão, os indianos, os hindus vêm para a Índia, morre gente para tudo quanto é lado, uma confusão. Aí eu falei, cara, que engraçado isso, porque, veja, a gente está tão acostumado a considerar impérios uma coisa negativa, tanto que quando toda vez que você fala imperialismo, né, todo mundo já fica em pé, levanta cartazes e tal, mas é engraçado porque é impressão minha, os impérios eram mais diversos, eram mais tolerantes, eram mais multiculturais do que o que veio depois. Quer um outro exemplo aqui? Quando o Império Austro-Húngaro, que era católico, eminentemente católico, né, ele começa a se dissolver, você começa a ter vários países ali que começam também a tentar cavar o seu próprio espaço, né? E aí vem uma questão que eu acho que é a mais complicada de todas. Na hora que você tenta construir uma nação, você tenta construir uma nação homogênea, você tenta criar algum tipo de identidade. Identidade significa exclusão. O que você faz com as pessoas que não fazem parte dessa identidade? Você expulsa ou mata, que é o que acaba acontecendo quando você acaba criando a Iugoslávia. Eu me lembro da Iugoslávia, não é? A Iugoslávia em algum momento também se esfarela e ela vai virar a Tchecoslováquia, que também vai se esfarelar e vai virar República Tcheca e vai virar Eslováquia, e você vai ter a Sérvia de um lado, a Croácia de outro, a Bósnia de outro. E aí, como é que você define? Bom, agora cada nação dessas vai ter que ter a sua própria identidade. O que você faz com aqueles que estão ali dentro e que não são exatamente parte daquilo que você considera a alma, a essência pura da sua nação? Vale lembrar a Guerra de Kosovo, vale lembrar a Guerra da Bósnia, né? Você tem massacres étnicos horrorosos, você tem expulsão, você tem, hoje em dia, não precisa pensar um pouco, a própria situação de Israel e Palestina é uma questão que já nasce mal resolvida com essa questão de o que você faz com identidades étnicas e religiosas. E aí, o que eu fiz, né, diante todos esses pensamentos? Eu acabei apelando para a rodinha da bicicleta do radinho, que é o ChatGPT, e resolvi conversar um pouco com ele sobre essa questão, sobre a questão do quanto, né, a desintegração dos antigos impérios, que eram por natureza diversos. Na medida que um império se expande, ele se expande sobre coisas que não faziam parte. O que ele faz com essas coisas? Bom, depende, né? Então, alguns impérios foram mais tolerantes do que outros. Eu acho que um bom exemplo aqui para a gente ter em mente sempre é o Império Romano, e a gente já vai falar disso de uma maneira um pouco mais colorida daqui a pouco. Mas o Império Romano, à medida que ele vai se expandindo, no começo ele é um pouco elitista, romano é só quem faz parte das famílias originais. Depois, com o tempo, a coisa vai relaxando, aí finalmente com Caracalla, ele finalmente falou, olha, é o seguinte,
todos os cidadãos que não são escravos agora são cidadãos livres do Império Romano, não importa onde, eles são romanos. Ah, agora é todo mundo romano. É interessante isso, né? Porque o Império Romano, ele não começa, sei lá, como o Império Nazista, já ele não é que ele começa com uma questão de pureza étnica, né? Aqui, o Império baseado numa questão de sangue. Não, a Roma já nasce como uma cidade uma cidade sem nenhum tipo de identidade. São pessoas que estavam soltas por aí que começam Roma, né? Ninguém é necessariamente branco, ninguém é necessariamente loiro. Não, vamos fazer esse negócio juntos. E é interessante porque Roma acaba virando uma ideia. Roma não é uma questão de sangue, Roma não é uma questão de berço, Roma não é uma questão de raça, Roma é uma ideia. Né? Então você pode se tornar um cidadão romano se você adere às leis romanas, aos princípios romanos, tanto faz a cor da sua pele. Você teve imperadores como Trajano, que não é um cidadão, ele vem da Espanha, da atual Espanha. Você teve Septímio Severus, que vem da Líbia, que é do norte da África. Então veja que interessante, Roma, né, por mais que tenha inspirado vários outros delirantes impérios de natureza étnica religiosa, ela era, cara, na boa, uma ideia só e bastante diversa. À medida que ela foi encampando outras culturas, ela foi absorvendo essas culturas. Ela absorveu a cultura grega, ela absorveu deuses egípcios, ela absorveu um monte de coisa. Não tinha problema nenhum. Né? A única coisa que Roma realmente não conseguiu digerir muito bem foi o cristianismo, porque quando surge o cristianismo, os cristãos vão falar, desculpa, só tem um Deus. Essa história de vocês terem vários aí, até do imperador ser um Deus, a gente não aceita. Como assim? Pera um instante só, veja, a gente não tem problema nenhum, vocês podem adorar quem você quiser, mas por que vocês estão sendo tão intolerantes? Veja só, o problema de Roma com o cristianismo não é que Roma era intolerante, o problema era que o cristianismo era intolerante. Né? E aí é muito curioso. Bom, em suma, a gente está falando aqui de Roma, vou fazer uma pequena pausa aqui, uma pequena trégua nessa questão romana e do cristianismo, porque eu estou, né, nas horas vagas, que aliás são muitas, infelizmente, né, aproveitando para aprender mais uma língua, que é o italiano, e tem várias atividades ali que a escola está promovendo, e eles promoveram nesse sábado uma live sobre a questão dos dialetos na Itália. Eu tinha uma vaga noção de que a Itália tem muitos dialetos. Vale lembrar, a Itália se unificou muito tardiamente, final do século XIX, não é? Até então aquilo era uma coxa de retalhos. Né? Então você tem muitos dialetos. Eu já tinha percebido napolitano, já tinha percebido eventualmente gente da Calábria, mas quando a gente foi assistir a palestra do Lourenço Bernardini, excelente professor, quando ele abriu um mapa dos dialetos na Itália, eu só não caí sentado porque eu já estava sentado, né? Porque, cara, é um quebra-cabeça. O mapa da Itália, em termos linguísticos, é uma coisa de louco. Eu nem sei como é que tinha tanta cor assim para representar essa diversidade toda. E aí ele falou, olha, esse mapa aqui, por mais que ele seja aparentemente caótico, ele é uma simplificação, porque a realidade é muito mais complexa do que isso daqui. Ele mostrou algumas curiosidades, algumas regiões na Itália que misteriosamente falam grego antigo, outras que falam um idioma de origem germânica, de uma cultura que já não existe mais. Bom, algumas pequenas anedotas, mas o que é mais interessante ali é reconhecer que a história da Itália, que é uma história de inúmeros povos vizinhos, né, ela acaba persistindo na fala, no que você fala na sua casa, na fala das suas avós, né, na fala doméstica. Né, uma boa parte da Itália fala dialeto em casa. Né, na rua, no trabalho, fala italiano, mas dentro de casa fala seu próprio dialeto, e os dialetos são absolutamente inúmeros. E aí tem uma questão interessante, o que é um dialeto? O dialeto não é só uma questão de sotaque, não sou eu indo para sei lá onde, Pernambuco, Rio Grande do Sul, estranhando o sotaque e eventualmente estranhando algumas palavras. Não, dialeto, na verdade, aí vem uma definição que é extremamente poderosa e interessante, embora o pai dessa definição não seja estabelecido, é que dialeto é uma língua, só que não tem nem exército, nem bandeira. Uau!
ok, temos aqui, né, de uma hora para uma mistura interessante de uma coisa que aparentemente é linguística, né, que aparentemente neutro, mas a gente está colocando aqui uma questão geopolítica, de poder. E é isso que acontece, né? Na hora que um país, você tem várias regiões, cada uma falando a sua língua, inclusive com cada uma com sua origem diferente, uma pode ter tido uma origem mais ligada a línguas, sei lá, como é que chama, a Languedoc francesa, é o nome daquela marca de cosmético, lembrei, Occitânia. Você pode ter outra mais ligada a línguas germânicas do norte da Itália, mas são línguas propriamente ditas, com a própria gramática, a própria sintaxe, o próprio vocabulário. Na hora que elas são invadidas, você fala, olha, desculpa, agora a minha língua, eu que tenho o exército, eu que venci, a minha língua é a língua oficial, a sua língua eu nem vou reconhecer como língua, porque não tem espaço aqui para outras línguas. Isso vai ser uma língua, vai ser um dialeto. Então, é muito interessante a gente pensar na história por trás do que a gente chamaria de dialetos. São histórias de dominação, de derrotas, de vitórias. Muito interessante e, veja, o quanto isso é muito curioso, porque isso não é só um monopólio, né, um privilégio da Itália. A Itália se unificou no final do século XIX, eles tiveram que escolher qual era a língua oficial, porque se afinal aquilo agora é uma grande nação-estado, né? Você tem que escolher uma língua oficial, chamaram especialistas, chamaram lá um cara cultíssimo, já esqueci o nome dele, Manzoni talvez, e aí ele falou, não, vamos usar como a língua padrão na Itália a língua de Dante, Petrarca e Boccaccio, não é mesmo? E aí essa vai ser a língua que vai ser a referência, o resto, lamento informar, é dialeto. Uma coisa muito parecida aconteceu na Alemanha, a Alemanha se unificou mais tarde ainda, se eu não me engano, a Alemanha não existia uma série de principados, cidades-estados, ligas, uma confusão infernal, né? E aí em algum momento você vai ter que definir qual é o alemão padrão. Então, quando você estuda hoje alemão, você estuda o que é chamado de Hochdeutsch, o alto-alemão, que na verdade é uma língua que não existe, porque ninguém fala aquela língua. Todo mundo fala alguma variação, se você for para Bavária ou se você for para Hanover, tanto faz, é uma diferença brutal, mas então veja a invenção de uma língua, né, como um fator de unificação nacional, e isso vai ser possível no século XX, né, você implementar isso de uma maneira mais eficiente. Com o quê? Comunicação de massa. A hora que você tem rádio, né, a hora que você tem televisão, aí você entende por que alguns países têm uma televisão estatal, né, justamente para você colocar uma cultura que é a cultura de referência num país que é muito diverso. Você tem a RAI na Itália, você tem, sei lá, na Alemanha, na Inglaterra você tem a BBC, né, esse esforço de usar as mídias de massa como uma coesão nacional, a criação de uma cultura nacional que até então, obviamente, não existe, ela era completamente complexa e diversa, etc. Mas vamos voltar aqui para o que a gente estava falando de Roma Antiga, porque quando eu estava ali conversando com o ChatGPT, conversando sobre essa história do Império Romano, né, e sobre o quanto o Império Romano ele era... Ok, não era perfeito, tinha escravidão, ele era sexista, né, violento, etc. Mas, de novo, não era um império que se impunha necessariamente pelo fio da espada, não era pela força, era por status. Né? É o seguinte, quer continuar aí na sua tribo miserável, azar o seu. Né? Agora, se você quiser, se você se juntar ao império, veja, você vai se tornar um cidadão romano, você vai poder fazer comércio com esse império inteiro, você vai ter acesso a coisas que você jamais imaginou. Então não era exatamente um coturno no seu pescoço. Não é? É lógico, se você quiser se contrapor a Roma, eu não recomendo para ninguém, normalmente a punição era bastante cruel. Mas o apelo todo não era uma imposição pela força, o apelo todo era um apelo de prestígio, de status, não é mesmo? Então, e Roma também era uma ideia, não era necessariamente uma cor de pele, não era uma etnia, era um princípio, era um conjunto de valores e princípios, não é? Mas é muito curioso que esse império pagão, né, que agora a gente está vendo aqui o quanto ele era tolerante, o quanto ele era diverso, quando ele se depara com uma religião que vai se propor a ser a religião universal, onde todos são irmãos, a grande fraternidade cristã, né? Somos todos irmãos em, sei lá, Cristo, no pombo, eu nunca sei muito bem, não é? Que beleza, só que não.
porque o cristianismo, que antes era uma religião marginal, né, perseguida aqui e ali justamente por ser um pouco mais intolerante, o que acontece é que ela acaba virando a religião de Estado, né? Constantino, né, o imperador, estava querendo ali vencer uma batalha, ele era pagão, obviamente, e aí diz ele que teve uma visão que se ele usasse uma cruz ele ia vencer a batalha. Ele bota a cruz em tudo quanto é canto ali, mata todo mundo, né, o que é uma coisa bastante esquisita se a gente lembrar mais ou menos qual deveria ser o preceito fundamental dessa religião, não é mesmo? Mas deixa para lá, o cara venceu a batalha e falou, pô, essa cruz aí é poderosa, vamos lá. O cristianismo vira religião de Estado. E no que vira religião de Estado, também tem Teodósio, tem outros aí, o que acontece, intolerância, né? Passa a ser uma religião monstruosamente intolerante. Templos são destruídos. Se você vai para o Egito, se você vai para qualquer lugar que você percebe que todas as obras de arte estão estragadas, não é porque eram mal feitas, não é porque, sei lá, não, é porque simplesmente os primeiros cristãos eram tão intolerantes que eles achavam que aquelas imagens eram demoníacas. Então os primeiros cristãos, os coptas no Egito, etc. e tal, destruíram, atacaram terrorismo, né, de intolerância total. Então veja, que pequena contradição, né? Justamente, eu estou pensando justamente agora nos evangélicos com os índios, né, os povos originais agora. Já não bastava lá 500 anos, agora começou tudo de novo. Né? Então, aquilo que deveria ser baseado na fraternidade, na união universal, não importa isso, não importa aquilo, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, não é bem assim. Então, curiosamente, o surgimento do cristianismo e sua adoção como religião de Estado, né, acaba abrindo uma era de total intolerância, total perseguição e massacres, e vai ter cruzadas e o resto é história. É lógico, tem outros exemplos, o budismo não fica longe disso, o budismo que não tem Deus nenhum, também não tem nenhum livro sagrado, é uma coisa, nem dá para chamar de religião, na verdade, né? A não ser que você seja muito generoso com o termo. O budismo, que deveria ser a coisa mais pacífica do mundo, porque toda forma de vida é sagrada, o budismo já foi usado para justificar massacres, seja nos, sei lá, os kamikazes japoneses, seja Myanmar, onde você tem monges budistas querendo matar os muçulmanos, pode ser no Sri Lanka, pode ser no Tibete, né? Então, é muito curioso como algumas dessas religiões acabam servindo, na verdade, como pretexto para justamente expurgar, para você eliminar, para você matar. É uma coisa muito perturbadora. Então, ok, caso você tenha interesse no tema, eu vou dar o link para a conversa que eu tive com o ChatGPT, tem mais informações ainda, né? Mas o que não está lá é uma história também bastante perturbadora. Eu tinha visto de passagem, de ontem para hoje, que nos Estados Unidos uma clínica de fertilização tinha sofrido um atentado, várias pessoas morreram, inclusive o terrorista, porque agora a gente sabe que é um terrorista, morreu também. Aí eu falei, pronto, tá vendo? É mais um caso de intolerância religiosa, vai ver que era uma clínica que fazia aborto, o cara não gostava disso, seja lá o que for, tal. Não, a questão é mais bizarra. A questão é muito mais bizarra. Eu sou um inocente, eu não sabia nada, me desculpem, vocês devem estar a par, mas nesse buffet infinito, né, de perversidades e ideias de louco que se chama internet, você pode se esbaldar, você não, porque você é uma pessoa emocionalmente equilibrada, né, em várias vertentes, como uma vertente chamada pró-morte. Sim, existe uma vertente que é pró-morte. E existe uma vertente também que é chamada de antinatalismo. Antinatalismo não é nada contra o Papai Noel, não é nada contra o Peru, que aí sim seria, aí seria um crime, a meu ver, imperdoável. Peru é uma invenção maravilhosa. Mas, vamos lá, existem movimentos, como é que era? Deixa eu ver, aí também tinha crimes verdadeiros. Crimes verdadeiros são comunidades que você encontra por aí que vão se regozijar com matanças, com atentados, com terrorismo, né? Vão glorificar esses caras que entram nas escolas e massacram criancinhas com rifles de assalto, né? Crânios explodem e eles acham lindo. Isso já é esquisito. Mas a questão do antinatalismo são pessoas que acham que nascer
não é nascer, é um crime nascer. Aliás, o cara que cometeu esse atentado, ele deixou a produção intelectual bastante vasta, né, e ele diz que, olha, eu não escolhi nascer, isso é uma violação da minha, sei lá, integridade, do meu livre-arbítrio. Ninguém me perguntou se eu queria nascer. Né? Então, por conta disso, o cara acha que tudo aquilo que favorece a natalidade, tudo aquilo que favorece a vida humana, o nascimento de mais pessoas, é um crime. Então ele resolveu fazer um atentado em que morreram 5 pessoas, além dele, não é porque aquela clínica estava favorecendo o nascimento. Então tem comunidades por aí que não é só uma questão do cara ser nihilista, o cara ser gótico, o cara andar de preto, achar que... Não. O cara efetivamente acha, né, que você tem que fazer alguma coisa a respeito, alguma coisa envolvendo bombas e tiros, né, alguma coisa a respeito da multiplicação da vida. Não é? Eu realmente fiquei bastante desconcertado, né? Eu ainda estou assimilando um pouco essa história, mas agora, já que eu já coloquei várias minhocas na sua cabeça, eu vou voltar aqui para o começo do episódio e vou falar sobre algo, isso sim, revolucionário. Isso sim que realmente vira de cabeça para baixo tudo que já existia, né? Eu vou falar aqui de minhocas. Eu não sabia, mas o último livro escrito por Darwin, 6 meses antes dele morrer, acho que o negócio é publicado, aliás, um best-seller, vendeu mais do que A Origem das Espécies. Eu não sabia, mas é um livro sobre minhocas. Minhocas fascinaram Darwin, que é um herói, o meu herói por excelência, né? Uma pessoa, aliás, eu não sei se você já tentou ler o texto original da Origem das Espécies, ele escreve muito bem, um texto delicioso, uma figura realmente muito interessante, né? Mas ele, durante a vida inteira, 40 anos, ele ficou fascinado por minhocas. Ele foi fascinado por outras coisas também, moluscos esquisitos, bico de passarinho, né? O cara, felizmente, tinha condições de ir atrás dessas curiosidades. Mas minhocas, ele escreveu ali um livro que foi um sucesso financeiro e editorial, não é? E ele acertou na mosca mesmo sem saber. Porque o que ele tinha percebido ali, e acho que ele tinha visto de perto uma história onde você tinha um terreno lá que só tinha dejetos, tranqueira, etc. e tal. Em 15 anos, aquele terreno tinha virado um terreno fértil, maravilhoso, e não é que foi algum milagre divino, não foi água benta, não foi nenhum espírito. Não, foi minhoca. Né? Minhocas simplesmente foram processando aquele material orgânico todo, revirando a terra e tinham transformado aquilo num festival de fecundidade, não é? Esse fenômeno em que é causado pelas minhocas, anelídeos em geral, é chamado, eu não sabia a palavra, de bioturbação. Né? Bioturbação, provavelmente algum religioso louco vai achar que é uma forma de masturbação orgânica, não sei, envolvendo pepinos, qualquer coisa assim. Não, mas bioturbação significa essa reviravolta, você está revolvendo o solo, que é isso que minhocas discretamente fazem. O que é interessante, fala, puxa, que legal, né? Veja aqui, mas isso é só o começo, porque com o tempo a ciência foi reconhecendo que o papel das minhocas é ainda maior do que a gente podia imaginar. Perdão, engasguei aqui. E maior numa escala continental, maior numa escala planetária, porque, veja, nós vivemos, em princípio, em cima de continentes que, em princípio, o chão é feito de terra. Né? O que para mim foi uma surpresa, eu era criança, morava no centro da cidade, achava que tudo era asfalto, alguém abria um buraco debaixo do asfalto, tinha terra. Ok, mas tirando na minha infância urbanoide, mas ok, terra. O que a gente chama de terra não é uma coisa assim... Como é que da onde saiu a terra? Porque o que você tinha era rocha, certo? Você tinha a rocha. Como é que a rocha vira terra? Minhocas. Minhocas. O fenômeno, essa absoluta bênção, que é a bioturbação, transformou a crosta terrestre em terra. Por isso que esse planeta chama terra, senão ele chamava pedra. Então, se esse planeta chama terra, a gente tem que agradecer as minhocas. Mais do que isso, né, eu vou dar o link aqui para um vídeo muito interessante que está explicando essa história das minhoquinhas.
talvez a própria explosão de vida que tornou esse planeta o que ele era, né? Porque a gente está estragando um pouco essa história toda, né? Ainda mais com esse projeto de licenciamento ambiental que agora está quase sendo, provavelmente vai ser aprovado, porque a gente gosta mesmo de pôr tudo a perder, não é um projeto absolutamente criminoso e imperdoável, mas vamos lá, lá atrás, muito tempo atrás, vamos voltar 600 milhões de anos, tá bom? 600 milhões de anos, tinha vida, né, no mar, por aí, etc. e tal, e o fundo do mar era coberto de formas bastante simples de vida, algas, filmes bacterianos, então você tinha o fundo do mar coberto por gosma, basicamente, certo? E não tinha muitas formas de vida por aí. Até que surgem quem? Mais ou menos aí uns 550 milhões de anos, surgem tipos de minhoca, antepassados musculosos e em forma de cilindro, né, anelídeos, que começam a fazer o quê? Minhocar. Eles começam a escavar, começam a abrir buracos, começam a criar tocas, começam a fazer a bioturbação do solo do oceano. E o que acontece? O que ninguém podia imaginar. Uma explosão de vida. Na hora que eles começam a bagunçar esse esquema, porque estava tudo muito organizadinho ali, estava tudo indo bem. E na hora que eles começam a tumultuar, que eles começam a tornar o fundo do mar mais exposto, trazendo à tona não digo, mas misturando ali na água do mar nutrientes que estavam presos, que eles desestabilizam um pouco essas camadas de gosma, que eles começam a arejar o fundo do mar, isso traz nutrientes, isso facilita a proliferação de novas formas de vida, surgem predadores, aí começa uma corrida entre quem é predador, quem é presa, e pronto, dali para frente começa a explosão cambriana. Explosão cambriana é o termo usado para tentar entender o que aconteceu, porque durante muito tempo era muito misterioso, o que aconteceu há 550 milhões de anos, que de repente, antes disso, você tinha um mundo com uma vida bastante tediosa, bastante desinteressante, e de uma hora para outra você tem predadores, presas, você tem todo tipo de formas de vida, uma absoluta loucura, que foi um festival, certo? Um festival de diversidade, um festival de complexidade. E qual foi a revolução que aconteceu? Tudo indica que um dos fortes componentes para isso acontecer foi a revolução que revolveu o fundo dos oceanos, porque os antepassados das minhocas estavam justamente arejando, né, provocando novas trocas, criando novos espaços, né, criando novos nichos ecológicos que antes não existiam. Uau, que legal. Da próxima vez que quantas vezes na vida eu devo ter visto minhoca? Muito pouco, exceto as que estão na minha cabeça o tempo todo, eu compartilho com vocês. Mas o vídeo ficava o tempo todo mostrando ali uma minhoca para cima e para baixo, e de uma hora para outra eu comecei a achar aquela criatura linda. Comecei a achar aquela criatura uma coisa benfazeja, né? Quase que algo invisível. Isso me faz lembrar agora, é uma lembrança de infância. Eu estava numa escola ali na Praça da República, quando eu era criança, e eu me lembro que fizeram algum tipo de atividade artística e as crianças tinham que fazer cartazes, e se eu não me engano, o cartaz que eu escolhi, que eu fiz em cima de uma frase que eu vi nas seleções do Reader Digest que o meu pai comprava, que é a coisa mais coxinha do mundo, mas tudo bem. Mas eu tinha visto uma frase que eu nunca mais me esqueci, que é mais ou menos assim: o trabalho de um homem bom, mas desconhecido, é como um rio subterrâneo que torna a terra secretamente mais verde. Eu fiz um cartaz com isso. Na verdade, agora eu percebo que existem coisas ainda mais revolucionárias, mais férteis, né, do que um homem sozinho fazendo alguma coisa, que são essas criaturas que tornaram a crosta terrestre terra, que tornaram pedra em humus, que tornaram o fundo do mar numa fonte inesgotável de diversidade e vida. Não é? E é muito interessante a gente terminar nesse tom, depois de falar de tanta intolerância, depois da gente falar dessas armadilhas estúpidas de identidade, né? Da gente falar aqui em tribalismo, da gente falar aqui no ódio da diferença, da gente falar aqui em tanta coisa. Pelo menos a gente tem uma coisa inspiradora, né? Para a gente respirar com um pouco mais de esperança, né? Tem minhoquinhas por aí,
né, tornando o solo mais fértil. Tem minhoquinhas que a gente coloca na cabeça dos outros que, quem sabe, arejam as ideias e fazem brotar, quem sabe, novas flores do pensamento e do comportamento e da ação. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Agradeço ao que é o 14º Raríssimo. Compartilhem, por favor, aqui o Radinho. O Radinho, ele é absolutamente orgânico, né? Ele continua aqui no subsolo como as minhocas, né? Porque, afinal, ele é muito pouco visível, os algoritmos não querem saber do que está debaixo da terra, né? Mas quem sabe a gente está espalhando sementes, quem sabe a gente está criando um pouco mais de massa, não digo massa crítica, mas um pouco mais de massa generosa, né, algo mais favorável à vida, né, mais favorável à diversidade, mais favorável à convivência, mais favorável à fertilidade. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.